Havia um homem no passado chamado George Miller. Ele foi para Inglaterra, ele era alemão, da Prússia, né? Na época não era Alemanha, ainda era Prússia, né? E aí ele vai para a Inglaterra, ele se converteu. E Deus começou a usar a vida dele para cuidar dos órfãos. Para ele ser alguém que... Ele criou vários orfanatos. E ele queria que o povo aprendesse, entendesse que Deus responde orações. Deus responde orações. Então, a filosofia dele era de que os orfanatos que ele estava cuidando, é o seguinte: quem vai sustentar todas essas coisas é Deus. Eu não vou pedir nada para ninguém a não ser a Deus. E Deus é que vai mandar. E aí ele escreve, ele começa, tudo a respeito de tudo ele orava. Ele orava para que Deus desse os alimentos. Ele orava, o pensamento dele é o que está escrito lá no Salmo 68, se eu não me engano. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Deus é o pai dos órfãos. Então, se Deus é o pai dos órfãos, Ele vai cuidar desses órfãos aqui. E aí ele, conhecido assim pelas suas orações, apareciam muitas dificuldades. E todas elas ele ia orar a Deus. E Deus respondia de maneiras assim, às vezes, de uma maneira assim tão maravilhosa, né? Às vezes de uma maneira tão rápida, instantânea. Chega alguém lá e fala para ele assim: ô George Miller, não tem pão para o café da manhã não, espera aí que eu vou orar. E eles iam orar, pedir a Deus, se humilhar diante do Senhor. Aí tem uns testemunhos muito interessantes que falam de uma dessas que o carro que vai levar os pães para a rainha da Inglaterra, acontece lá, o pessoal que leva os pães, né? Eles chegam lá e falam o seguinte: George Miller, a gente estava assando os pães aqui para levar para a família real, e só que esses pães assaram mais do que deveria, sabe? A aparência deles não está muito branquinha, como o pessoal gosta não, mas eles estão muito bons. Estou trazendo aqui para o orfanato. Eles falam assim: acabou de orar, a gente acabou de orar por isso, né? Acontece de um carro de leite que está levando não sei para onde lá, quebra em frente do orfanato. E eles, pessoal, quebrou esse leite aqui, estão trazendo aqui para vocês. Pessoas que começam a saber das histórias dos orfanatos, que mandam cheques, mandam ofertas para o pessoal dos orfanatos. Tudo isso era a resposta de oração. E aí está um ponto importante. Olha, se você quer ver o que Deus tem feito na história, começa a ler as biografias dos crentes dos passados, que você vai ver quantas e quantas maravilhas Deus tem feito na história. E isso serve para fortalecer a nossa fé. Quando você vê os testemunhos do George Miller, os testemunhos de pessoas que foram usadas para a recuperação de pessoas, de missionários, de obreiros, de crentes, de pessoas que lutaram, sabe, você vai ver o seguinte: Deus está operando ativamente nessa terra. E a gente não pode ser cego para essas coisas. Quantas famílias Deus não tem restaurado? Quantas orações que foram feitas aqui nessa igreja que Deus não respondeu? De nós orarmos por curas e a pessoa, Deus abençoar e curar, Deus abençoar e restaurar famílias, restaurar vidas, dar solução, abrir portas de emprego. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E às vezes as pessoas ficam tão com um problema na cabeça que elas não conseguem pensar, imaginar, enxergar essas coisas. O Salmo 107, que também começa muito semelhante ao Salmo 136, né? Rendei graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O salmista ele começa a falar de muitas das manifestações da misericórdia de Deus. Ele vai falando que Deus ouviu a oração das pessoas que estavam lá no mar, que estavam com o mar agitado e Deus apaziguou. Ele fala de pessoas que estavam presas em cadeias e problemas sérios e Deus libertou eles. Pessoas que estavam com fome e Deus supriu, matou a sede, matou a fome do seu povo quando clamaram por ele. E aí o último versículo desse Salmo, Salmo 107, versículo 43 diz: quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Quem é sábio, pare para analisar o tanto de misericórdia que Deus tem operado.
Deus está agindo. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus está agindo o tempo todo.